Eu vi o Carlos Lacerda tapar a boca do Teatro Municipal inteiro, cheio de estudantes, todo mundo vaiando, mandou calar a boca, todo mundo. Eu vi fazer isso. Antigamente, os políticos sabiam fazer isso. Não tem mais político no Brasil. Então, Beto Moraes pergunta: uma das primeiras coisas do marxismo que me chamaram a atenção foi o fato de que a obra fundamental se dedica basicamente a ver os defeitos do inimigo. Nada foi escrito sobre o que seria o tal mundo socialista de fato. Ora, o silêncio, a omissão de Marx e de outros, a maior parte dos autores, sobre o que seria o socialismo é absolutamente fundamental. Faz parte da natureza dos movimentos revolucionários eles não terem uma meta determinada, porque se tiver uma meta determinada, terminou o processo e você pode ser julgado a partir daí. Então, as propostas utópicas, elas são como o horizonte. Você diz, eu vou viajar até o horizonte. Bom, você vai indo, o horizonte vai indo para frente, para frente, para frente, e você nunca alcança. Isso é absolutamente necessário. Essa é outra ilusão, aliás, que esses liberais botaram na cabeça. Como a economia comunista é impossível, então pronto, o comunismo está derrotado. Falou, não, meu filho, como a economia comunista é impossível, você jamais vai chegar ao controle estatal completo da produção, você pode se aproximar dele indefinidamente. E enquanto isso, você vai construindo um sistema de poder político cada vez mais indestrutível. Quer dizer, a falta de objetividade ou de fundamento econômico do socialismo não é uma objeção contra o socialismo. Ao contrário, se o socialismo fosse realizável, ele fala, está realizado, agora vamos julgá-lo, vamos ver se funcionou ou não funcionou. Mas acontece que o socialismo não pode ser julgado. Por quê? Porque ele não é nada definido. Como disse o Lula, nós não sabemos o tipo de socialismo que queremos. Ora, e quem é que soube? Nunca ninguém abriu a boca para dizer como vai ser o socialismo. Você tem, vamos dizer, uma definição muito geral, oca, tá certo? Geralmente a definição adjetiva, que não diz materialmente como será, mas será uma sociedade mais justa, mais irmã, mais igualitária, mais isto, mais aquilo, é tudo lindo, mas assim, tem todas essas qualidades, mas o que é? O quid est? Eles não respondem na categoria da substância, mas na categoria da qualidade, tá certo? E com isso vai empurrando com a barriga. E à medida que você vai se aproximando disso, como numa assíntota, aquela curva que vai chegando, mas nunca chega, o trajeto, vamos dizer, corresponde ao aumento formidável do poder da elite socialista na educação, na cultura, na religião, etc, 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 etc. Você vê que atualmente, a gente vive uma situação em que o controle estatal da conduta religiosa já é uma coisa aceita pelas multidões, sem perceber o que estão fazendo. Quer dizer, o próprio tipo de resistência que as religiões oferecem, às vezes é deste tipo também. Sempre que você, vamos dizer, para se defender desse avanço avassalador do poder dessas pessoas, você alega os seus direitos, você está ferrado. Por exemplo, as pessoas que querem... Uma vez a companhia Souza Cruz me chamou e falou, você não quer escrever um negócio sobre os direitos do fumante? Eu falei, não. Se abriu a boca para defender seu direito, você já está derrotado, você já passou, você já é oprimido. O que você tem que fazer é desmascarar o adversário, mostrar que ele é fraudulento, você tem que ir em cima dele de pau, processá-lo por fraude. Isso sim. Agora, meus direitos, pronto. Até um rapaz, um político bem intencionado, falou os direitos do fumante. Falou, você não tem que falar dos direitos do fumante, meu filho, você tem que impor a sua presença. Por exemplo, o negócio do flash mob que eu falei. Esta é uma medida essencial. Você junta 100 fumantes, entra num restaurante, todo mundo acende seu cigarro, tá certo? E não sai antes da última baforada. O que eles vão fazer? Para prender 100 pessoas, precisa das tropas de choque da PM, não dá tempo dela chegar antes de acabar o cigarro. Na semana seguinte você volta. Faça isso umas dezenas de vezes e pronto, o antitabagista está desmoralizado. Não é alegando os seus direitos e transferindo para uma discussão teórica, tá certo, de direitos que você vai vencer. Nunca ninguém venceu assim. A gente vence com atos, tá certo, e vence, dizer, quebrando as pernas do adversário e não choramingando que os seus direitos foram aviltados. Eu nunca fiz isto, tá certo? Eu já entrei num monte dessas brigas, em geral. Ganhei, quando não ganhei deu empate, perder não perdi nenhuma, tá certo? Nem mesmo contra o governo federal, nem mesmo contra o pessoal do PCdoB,
Tá certo? Por quê? Porque eu não fico choramingando, meus direitos, eu estou sendo perseguido. Perseguido eu? Não, nada. Vocês acham que vão perseguir. Então, quando você assume essa posição ativa e realmente combativa, você quebra a autoridade deles. Outra coisa, não é só questão de combater, se você vai combater a coisa com raiva, você também está por baixo. Né? Você tem que combater com autoridade. Você não tem que protestar. Quem protesta é o perdedor. Você tem que entender isto. Né? Um vencedor não protesta, um vencedor manda. Então, se você tem. É isso que, vamos dizer, ontem estava conversando aqui, até com um aluno que está aqui visitando, né, falando, no Brasil você não tem líderes conservadores, nunca teve, na verdade. Agora, você tem pessoas que vão lá e reclamam um pouquinho e expõem lá as suas ideias, tá certo? Mas que não falam com autoridade. Primeiro, não querem o poder e não encarnam um poder. Você, por menos vocação política que você tem, você, quando fala em público, você tem que encarnar uma autoridade e um poder. Que nem eu fiz quando mandei a plateia de Sem Terra calar a boca. Eu não falei com raiva. Eu falei que nem um professor fala com alunos rebeldes. Está entendendo? Então, é assim que se faz, mas você não encontra esse tipo de mentalidade no Brasil. É sempre assim, aos meus direitos, eu estou sendo perseguido, etc, etc. Olha, você não pode se queixar de ser perseguido. Na partir da hora que você se queixa, né, e alega os seus direitos, bom, quem alega os direitos, qual é a posição que você fica? Você fica como, vamos dizer, um réu que está pleiteando na justiça alguma coisa. Meus direitos foram espezinhados, então você vai ao juiz. Na hora que você faz isso, está reconhecendo a autoridade superior do juiz. Não é verdade? Então por isso que você apela a ele. Ora, se não há juiz, só há você e o adversário, você defendeu os seus direitos, você está tornando o adversário seu juiz. E está aumentando a autoridade dele. É uma coisa tão óbvia, é? Então, a gente não protesta, a gente não reclama, a gente dá ordem. Se os caras não obedecerem, bom, o problema é deles. Entendeu? Mas a liderança é autoridade. Mesmo na esfera cultural. Você está entendendo? Então, na esfera cultural, você impõe a sua autoridade, quer dizer, pelo conhecimento, pela argumentação, etc. Numa esfera mais pública, você não basta só isto. Você tem que impor pela sua postura também. As pessoas têm que... Aí mais um negócio psicológico do que intelectual. É uma coisa que você sente quase fisicamente. Você tem que crescer diante da plateia. No Brasil não tem ninguém capacitado a fazer isso. Eu vi as pessoas fazer isso nos anos 50, 60, eu vi. Eu vi o Carlos Lacerda tapar a boca do Teatro Municipal inteiro, cheio de estudantes, todo mundo vai, mandou calar a boca, todo mundo... Eu vi fazer isso. Antigamente, os políticos sabiam fazer isso. Não tem mais político no Brasil. Este pessoal do PT, bom, ali você tem alguns... A grande especialidade deles é a publicidade. Eles são muito bons nisso aí. Muito propaganda, tal, isso aí são muito bons. Verdadeiros estrategistas eles não têm e não precisam ter. Tá certo? Porque para combater o nada, basta o nada, né? Mas eu digo, verdadeiros líderes, ele não tem nenhum. O Lula não é um verdadeiro líder. O Lula não tem aquela autoridade que emana da pessoa. Né? Que, por exemplo, vamos dizer, um Stalin, um Hitler tinha. Nem Che Guevara tinha isso. O Che Guevara virou autoridade póstuma. Depois que morreu, criaram uma imagem dele. Mas o Fidel Castro tinha. Então é uma força da personalidade. Às vezes você pode estar com a razão, você pode ser inclusive um grande conhecedor da matéria, pode ser o melhor conhecedor da matéria, mas você tem autoridade intelectual, mas você não tem esse tipo de autoridade de postura humana. Então, se é esse o caso, meu filho, não vai enfrentar uma plateia hostil. Por exemplo, o Dom Bertrand, ele em matéria de conhecer o Brasil, eu acho o Dom Bertrand o brasileiro mais patriota de todos os tempos. Ele se interessa por tudo que é Brasil, ele estuda, conhece tudo. E intelectualmente ninguém pode com ele. Mas ele não é uma pessoa de se impor nesse sentido. Não é um comandante. Entendeu? Então, apesar de ser um príncipe, é um príncipe, mas não teve esse treinamento. Então, o que
Vamos dizer, na política brasileira, o que precisa é esse tipo de pessoas, e não gente que vai lá protestar, reclamar. Né? O pessoal às vezes menciona um ou outro político, não, mas esse aqui ele tem coragem. Digo, mas não é uma questão só de coragem. Uma coisa é a coragem da minoria que apanha, outra coisa é a coragem de impor uma liderança, é completamente diferente.